líder do Brasileirão. Espaço aberto agora para o Corinthians, que viu ali, sentadinho de camarote, o empate do Grêmio contra o Cruzeiro. E lógico que o time vibrou com o resultado. E o Fernando Caetano acompanhou o dia do Corinthians e traz os detalhes para a gente. Com o empate do Grêmio contra o Cruzeiro, o Corinthians se manteve na liderança do Brasileirão. O zagueiro Pablo viu o jogo dos rivais e gostou do resultado. É um jogo bem bonito de se ver, duas equipes que jogam futebol, né? Bem bonito de se ver, duas equipes que jogam futebol, né? E pude acompanhar um pouquinho e ainda bem que continuamos na liderança. O Corinthians soma 20 pontos contra 19 do vice-líder Grêmio. As duas equipes se enfrentam no domingo, mas antes, o Timão tem que pensar no jogo desta quinta contra o Bahia. Jogo após jogo, né? Então, temos um jogo quinta-feira, que vai ter a mesma importância do jogo contra o Grêmio, porque são 3 pontos, né? Claro, pela tabela, duas equipes que têm mais pontos, acho que todo mundo quer assistir esse jogo. Mas vamos pensar na quinta-feira, no jogo contra o Bahia, que vai ser um jogo difícil. Pablo está feliz com o momento que ele vive aqui no Corinthians. Mas e o futuro? O zagueiro está emprestado pelo Bordeaux da França até o final desse ano, com o passe fixado no valor de 3 milhões de euros. Não depende só de mim, de tudo que tem para acontecer. Se fosse só da minha parte, poderia ser mais fácil, mas tem a parte do Bordeaux que tem que exercer a opção de compra. Eu acredito, cara, que tem tudo para dar certo, né? A janela internacional vai abrir, mas eu tenho alguns projetos profissionais que eu converso com o meu empresário e espero que tudo se encaminhe da forma correta. Enquanto não define o futuro, Pablo aproveita o bom momento no Corinthians. A equipe começou a temporada sob muita desconfiança. Foi campeã paulista. Não aparece na lista dos favoritos ao título brasileiro, mas está na liderança da competição. Eu prefiro que seja assim, dessa forma, e sermos campeões, do que ficar falando o tempo todo da gente, que a gente vai ser campeão e não conseguir chegar a ser campeão. No Campeonato Paulista foi dessa forma, ninguém se falava do Corinthians e fomos lá e conseguimos ser campeões com méritos, com muito trabalho, né? E que seja assim também no Campeonato Brasileiro, que a gente fique ali de mansinho, vamos trabalhar do mesmo jeito, na mesma humildade, para que a gente venha se consagrar campeão. Bacana, tá aí o Pablo falando, resumindo o que ele disse ali no finalzinho, Fábio Azevedo. Corinthians vai ali na manhã do gato, devagarinho, e é líder do Campeonato Brasileiro. 1-0 vale tanto quanto 5-0, 6-0, e o Corinthians vai somando 3 pontos. Mas me chamou a atenção quando ele falou assim, eu tenho um planejamento para minha carreira e converso com o meu empresário. Foco. E ele está no Corinthians, né? Então, que é melhor planejamento que estar no Corinthians e ter uma sequência no Brasil? Pois é, e aproveitar que o nosso assunto aqui é o Corinthians, ontem o nosso repórter, o Fernando Caetano, ele bateu um papo exclusivo com o Rodriguinho, o atleta do Timão, e ele aproveitou para falar sobre a seleção brasileira e até mesmo sobre uma possível saída do Timão. Com 9 gols marcados em 27 jogos, Rodriguinho é um dos destaques do Corinthians nessa temporada. Em entrevista exclusiva no Fox Sports Rádio, o meia falou sobre o bom momento que atravessa no Timão. Atual campeão paulista e líder do Brasileirão, o Corinthians não perde há 3 meses. Nesse período, em 21 jogos, foram 12 vitórias e 9 empates. Realmente uma marca bem legal, né? E a gente espera poder estendê-la ainda por mais tempo ainda. A equipe vem numa fase muito boa, né, dessa invencibilidade aí. A gente pretende evoluir ainda mais para que possa fazer um campeonato brasileiro excelente. A boa fase dos corintianos já chamou a atenção dos clubes europeus e asiáticos, que podem tentar tirar Rodriguinho do Corinthians. No momento, a minha cabeça está completamente focada aqui, pelo momento, pela fase, por estar muito adaptado ao time, por ver a possibilidade de a gente ser campeão, da gente estar brigando nas competições que estamos disputando. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, a não ser que aconteça uma coisa que seja
muito boa mesmo para ambas as partes, será difícil sair. Mas as últimas convocações para a seleção brasileira e a chance de disputar a Copa podem pesar na decisão de permanecer no Corinthians. Como já fui convocado dessa vez e você vislumbra, né, a oportunidade e a possibilidade de você disputar uma Copa do Mundo, que para mim seria um sonho, né? Se você continuar da mesma forma aqui no Corinthians, tendo a visibilidade que tem, completamente adaptado, isso será, sem dúvida nenhuma, um peso enorme para uma decisão futura. E já que o assunto é seleção brasileira e o Corinthians, Rodriguinho também falou sobre o trabalho dos treinadores Tite e Fábio Carille, que tem muita coisa em comum. O Fábio, ele aprendeu bastante com o Tite, é um cara, ele já falou isso outras vezes também, né? Um cara que ele se espelha muito na forma de trabalhar e tudo, e de ser também, conversar se você tiver algum problema, alguma coisa. E o trabalho que ele está fazendo, exercendo, né, tá dando resultado, né? Então, eu acho que ele está super certo na maneira dele de agir. É um cara que escuta todo mundo, que é aberto a opiniões também, que deixa todo mundo muito à vontade para se sentir bem, para ter a sua melhor performance. Então, ele está de parabéns por tudo que está fazendo. O desafio de Rodriguinho é seguir bem no Corinthians para continuar nos planos de Tite. O meia corre por fora, mas sabe que uma boa campanha no Brasileirão pode ajudar bastante. E ele está animado com as chances do Timão. É uma equipe que é muito difícil ser batida, muito competitiva, que soma bastante pontos. É como o Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos. Se a gente manter essa forma que estamos tendo, de não perder, de estar sempre pontuando, se tornando mais forte ainda em casa, tendo mais vitórias em casa, a gente vai chegar muito forte e temos chances reais de ser campeão. As chances são reais sim, porque o Fábio Carille faz um ótimo trabalho com esse elenco. Muito legal esse bate-papo do Fernando Caetano ontem com o Rodriguinho e a turma do Fox Sports Rádio. Agora, pensando em seleção brasileira, Rodriguinho, na última levada do técnico Tite, foi um dos nomes que muita gente fala, mas Rodriguinho? Eu queria saber de vocês, se tem espaço nessa reta final, já que a Copa do Mundo está cada vez mais próxima. Eu vou pegar a frase do Thiago Neves, que ainda há pouco falou com a gente. A concorrência é muito forte naquele setor. Apesar do Tite conhecer o Rodriguinho e ter levado já o Rodriguinho e o Thiago Neves ainda não, eu acho que a concorrência lá de fora, ele foi muito por isso, porque a concorrência descansou nesses amistosos. Então, digamos que ele está numa lista de suplentes dos convocados pelo técnico Tite. A concorrência é muito forte para ele. Como lá atrás era no ataque, quando tinha Ronaldo, Romário, Bebeto, Adriano, aí você tinha muita gente. Então, acho que hoje é um pouquinho mais atrás na seleção. Os meias, você tem muitos. Quem o Tite levar, a gente está bem servido. Bom.